Olá, estamos de volta. E hoje nós estamos conversando com a doutora Isabela Alves Drummond Fernandes sobre Mata Atlântica, sobre mata seca e a questão do bioma do norte de Minas. Doutora Isabela, eu recomeço perguntando a você do histórico da questão do desmatamento, as leis estaduais e federais, o conflito de leis e qual foi o trajeto, o caminho dessas leis até chegar no ponto que está hoje. Em 2008, houve a Lei 17.353 do Estado de Minas Gerais, né, que foi promulgada, e ela constava no seu texto, que você poderia desmatar 60% dessa mata, né, da mata seca, a qual diz o seguinte, né? Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação de projeto agropecuário sustentável em 60% da área total da propriedade rural, onde ocorra mata seca em fase primária e que apresente cobertura florestal remanescente nativa igual ou superior a 80% da área total. Ou seja, você podia desmatar, né, os 60% desde que fosse primária e 80% né, fosse de floresta remanescente. Acontece que agora, em agosto de 2010, foi editada uma lei, promulgada outra lei estadual, né, que de número 19.096, foi editada mais precisamente no dia 4 de agosto, que permite o desmatamento de 70% dessa mata seca. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa sem a participação, né, efetiva da população. E foi, por sinal, numa época eleitoral, né? Sim, parece que foi assim, algo meio escondido, numa época que os debates eleitorais não traziam para o foco, né, esse assunto. Parece que houve um aproveitamento dessa situação. Houve com certeza, tanto que essa notícia não foi nem divulgada, né? A imprensa não tratou sobre essa aprovação, em hipótese alguma. Isso foi para beneficiar o autor mesmo, né? Para já garantir sua candidatura em outubro. Certo. Doutora Isabela, e a questão federal? A lei federal tinha uma disposição, um percentual um pouco diferente de Minas Gerais? Não, essa lei, a lei federal ela não estipulava nenhum valor de desmatamento, só o desmatamento legal mesmo, né? E houve algum questionamento desses percentuais em nível de tribunais? Isso, alguém recorreu à justiça quanto a esses percentuais? Porque é bom frisar o seguinte: se pode desmatar 70%, vai significar exatamente que apenas 30% da mata vai ficar, o restante tudo será roçado, destocado, acabado tudo e virá um areal, em palavras simples. Justamente. E também significa que nós poderemos descontar desses 30% aí as cabeceiras d'água, as nascentes, as cabeceiras de rios e outras que já são de proteção ambiental obrigatória. Na verdade, aumentou tanto que poderia desmatar praticamente tudo, né? Sim, justamente. Em novembro do ano passado, foi proposta uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo para que suspendesse os efeitos dessa lei, porque a partir de então, desde agosto, a pessoa podia desmatar, né? Porque tinha o efeito imediato, e como ninguém havia recorrido disso, em novembro entrou, né, com a ADI, a Procuradoria-Geral de Minas Gerais, entrou pedindo para ser declarada essa inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade da lei. E a decisão dessa ADI foi proferida em dezembro, e sendo julgada favorável, né? E teve como relator o desembargador José Antônio Baia Borges. Ele acatou a ADI e concedeu liminarmente, né? Suspendeu todos os efeitos da lei, ou seja, ninguém poderia mais desmatar sem autorização. E foi esperar para ver o que a Corte Superior, né, do Estado de Minas Gerais ia falar sobre. E no dia 26 de janeiro desse ano, a Corte Superior do Estado de Minas Gerais proferiu a decisão considerando a inconstitucionalidade da lei, ou seja, até a presente data não pode
desmatar, precisa da autorização, né? Eles precisam da autorização para fazer esse desmatamento. E essa lei, ela vai continuar suspensa, né? Ninguém pode, até o julgamento do mérito da ação, que ainda não houve. E agora, até com a mudança do Código Florestal, a gente tem que esperar ainda para ver o andamento, o que vai ser de fato resolvido. Mas a tendência é que seja julgada inconstitucional mesmo. Você falou em desmatamento. Eu queria lembrar a você o seguinte: para desmatar precisa ter uma autorização dos órgãos ambientais, certamente IEF, você vai explicar quais são esses órgãos aqui. Além de explicar quais são esses órgãos, eu gostaria de perguntar para você se o seu entendimento coincide com o que eu vou lhe dizer. Sabe-se que para roçar uma manga, para roçar uma terra para plantar, e que, embora empregasse muitas pessoas, precisava ou precisa de uma autorização que às vezes é tão burocrática e tão demorada que quando sai já passou da época de roçar, porque precisa aproveitar, por exemplo, o período de chuva. Mas se contratar um avião para jogar um veneno em cima desse mato, mata tudo. Mata o animal que está, mata o inseto, mata as cobras, mata todos os componentes desse nosso sistema, esse ecossistema. Então, qual seria, na sua visão, essa questão? Se há a necessidade de autorização, qual órgão que autoriza e se realmente não pode desmatar, mas a lei autoriza jogar veneno e matar tudo? A autorização é do IEF, né? Ele que vai autorizar esse desmatamento. Agora, em questão de jogar veneno, é uma questão muito complexa. Porque para você comprar o seu veneno, você tem que ter um receituário do veterinário, do agrônomo, para que serve, para que você quer, o que você quer exterminar e quais as outras formas que dá para fazer isso. Não é bem, vou comprar veneno e jogar na minha propriedade, porque você não pode fazer isso. Você não vai conseguir chegar ali numa loja e comprar, eu quero veneno porque eu quero jogar na minha propriedade porque deu um fungo determinado e eu quero exterminá-lo. Então vai depender muito do que você precisa de fato exterminar e dessas autorizações. E como se você estivesse comprando um remédio controlado. Você, para comprar um remédio controlado, você precisa de uma receita médica e além dessa receita médica tem uma outra folhinha que fica na farmácia. Né? E da mesma forma acontece com a compra do veneno. Você diria que desmatar ou não aumenta a produtividade da região, da fazenda, por exemplo? Há estudos nesse sentido? Não. O que acontece? Inclusive, essa nossa lei de 2010, né? Ela foi com o intuito que, se não tivesse esse desmatamento de 70%, as pessoas iam perder os seus empregos. O fato é que, pelo Ministério do Meio Ambiente, uma pesquisa realizada o ano passado, foi provado que o PIB das regiões do Cerrado que mais foram desmatadas, em vez de aumentar, eles caíram. Ou seja, não há desemprego. Você não pode alegar que pelo fato de ter aumentado 70%, você vai acabar com a sua produtividade, porque de fato não é, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, né? E neste caso, você acha que o norte de Minas, com essa fase que você disse que houve um desmatamento e acabou com a mata seca em grande quantidade, perdeu colocação, teve desemprego ou não há dados sobre esse tema? Pelos dados, aqui no norte de Minas, o pessoal, né, os grandes produtores, eles com receio, né, das suas vendas, da sua produtividade cair, eles mandaram os funcionários embora. Isso com base nessas leis que você citou aí agora? Sim, nessa última lei de agosto de 2010. Né? Na última lei, da Lei 19.096 de 2010, a partir de agosto houve essa demissão.
Mas, no geral, o que o Ministério do Meio Ambiente pesquisou, né, na região do Cerrado não houve. Mas isso, igual eu falo, as pesquisas foram de 2010, né? Agora, a partir dessa suspensão, que ocorreu em novembro, de novembro para cá, houve essa demissão, né? Mas não quer dizer que isso é um fator. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar com a doutora Isabela Alves Drummond Fernandes, a quem agradecemos pela entrevista, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, voltaremos com a outra entrevista.